Gente boa, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, com saúde, né? Vocês e seus familiares. Gente, é o seguinte, estamos nos aproximando. Tudo bom, Jack? Esté, Jaiane, Alejandro, né? Estamos nos aproximando da nossa avaliação, pessoal, da nossa atividade avaliativa, né? Hoje, sexta-feira, de hoje a 8 é Semana Santa, vocês estão bem ligados nisso, né? A gente precisa fazer nossa avaliação depois da Semana Santa, né? Hoje é dia 8, de hoje a 8 é dia 15, então nossa avaliação vai ficar para o dia 22, se não me engano é dia 22, deixa eu só dar uma olhada aqui. Dia 22, né? De abril. E aí a avaliação, como vocês já bem conhecem, né, do ano passado, a gente vai fazer via formulário do Google. Algumas perguntas que vocês vão responder durante o período da aula, né, o horário da aula, que é na sexta-feira à tarde, eu vou disponibilizar para vocês fazerem e depois eu corrijo. Beleza? Bom, qual é o conteúdo dessa avaliação? Então deixa eu só compartilhar aqui com vocês que eu vou passar rapidamente para lembrar, mas rapidamente é a parte de temperatura e a parte de dilatação. É isso? Deixa eu começar aí a compartilhar. Pronto. Então, é o que eu tenho para lembrar vocês hoje aqui. A parte de temperatura, né, das escalas termométricas, a gente já falou das situações onde a gente utiliza, né, os termômetros, né, onde que a gente precisa medir temperatura, né, nos mais diversos ambientes, né, do nosso dia a dia. Temperatura, ela é, né, inicialmente, hoje em dia a gente tem uma compreensão do que é a temperatura bem diferente do que era, né, algum tempo atrás, né? Então a ideia de temperatura, quando ela se inicia, ela não se inicia como a ideia da agitação térmica das partículas, né? Ela se inicia como sendo um equilíbrio entre os quatro elementos, depois se associa a alguma coisa de temperatura a estado de calor, frio, Robert Boyle, né? Depois, né, vem para a ideia, e aí claro que a gente precisaria da ideia de átomo e, né, partículas elementares para poder a gente definir temperatura como é a ideia de hoje, né? Temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação térmica dos átomos e moléculas que constituem o corpo. Essa é a ideia da temperatura. Quanto maior for a agitação das moléculas, maior será a temperatura. E o inverso também é verdadeiro, né? Quanto menor a agitação térmica, menor será a temperatura. Termômetros, a gente já desde Galilei, né? A gente tem ideia de que a medição dessa grandeza, inclusive, é um dos poucos casos na física, gente, em que a gente tem a definição de uma grandeza sendo feita posterior à construção de instrumentos para medir essa grandeza, né? Que é a temperatura. Então a gente tem instrumentos, né, termômetros, dos mais variados formatos, né? E para que a gente tenha um termômetro, a gente precisa de uma escala termométrica, né? As escalas termométricas que nós temos hoje, que utilizamos ainda hoje, inclusive, é a escala Celsius, que é a que a gente utiliza no Brasil. A escala Fahrenheit, que pela sua utilização pelos Estados Unidos ainda está em voga,
mas ela é uma escala termométrica que está em franca decadência, né? Em declínio. E a escala Kelvin, que é uma escala absoluta que tem a ver com a escala Celsius, né? Celsius constrói sua escala tomando como referência o ponto de fusão e de ebulição da água, né? Porque ele sabe que na mudança de estado físico, a temperatura dessa substância se mantém constante até que ela mude de estado, né? Então é essa ideia, né, que ele utiliza para poder marcar confiavelmente a sua escala. Fahrenheit já utiliza misturas são bem complicadas, mas Fahrenheit ganha fama, inclusive, porque ele não é um bom construtor de escalas, mas ele é um excelente construtor de termômetros. Ele foi o inventor do termômetro de mercúrio, né? E o termômetro de mercúrio, ele é bem compacto. Então foi isso que levou a fama de Fahrenheit para o mundo. E Kelvin, né, que na verdade o nome dele a gente já discutiu aqui, que o nome dele não é Kelvin. O nome Kelvin vem de um título de nobreza inglês, né? O nome dele é William Thomson, tá? Ele constrói a escala termométrica dele levando em conta a menor temperatura possível, que a gente chama de zero absoluto. O que é o zero absoluto? É a temperatura onde as partículas deixam de ter seu movimento, né? Existe um limite máximo de temperatura? Não existe. Existe um limite mínimo de temperatura? Existe. Esse limite mínimo é o que a gente chama de zero absoluto, né? Na escala Celsius corresponde a menos 273,15. Na escala Kelvin é exatamente o zero, né? E na escala Fahrenheit ele está aí muito, mas muito próximo de 460 graus Fahrenheit, mas não é 460, é 459,67, se não me engano, né? Tem que fazer a transformação aí para a gente encontrar. Ou seja, nas três escalas termométricas, temperaturas abaixo do 0 Kelvin, do 273,15 graus Celsius e do 459,67 graus Fahrenheit, elas não existem. Só existem temperaturas a partir daqui para cima, né? Apresentamos aqui a relação entre as escalas, né? Temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit, temperatura em Kelvin, tá certo? Que aqui eles são representados por CFK, mas que geralmente a gente usa TC, TFTK. Aí demos vários exemplos aqui, né? Isso aqui a gente já explicou nas aulas anteriores. Então, as nossas questões com relação à temperatura, elas vão seguir essas ideias que nós apresentamos aqui, além da variação de temperatura. A variação de temperatura, que é ΔT, ela é a temperatura final menos a temperatura inicial. Com relação à variação de temperatura, a gente só tem uma coisa a mencionar, pessoal. É que a variação de temperatura na escala Kelvin é igual, na escala Kelvin, é igual à variação de temperatura na escala Celsius. Certo? Então, se eu tiver duas temperaturas em Kelvin e eu quiser a variação na escala Celsius, basta subtrair um do outro e eu encontro a mesma variação. Da mesma forma, se eu tiver duas temperaturas em Celsius e quiser a variação em Kelvin, também eu vou ter a mesma variação. Beleza? Então, bom, essa é a primeira parte. Qual é a segunda parte? A segunda parte é a dilatação, né? Opa, eu já peguei aqui a dilatação dos líquidos, mas deixa eu ver.
Ah, gente, eu vou pedir desculpas a vocês aí, porque eu não encontrei a dilatação dos sólidos, que a gente fala de dilatação térmica dos. Deixa eu ver aqui, peraí. Dilatação térmica dos sólidos. Não tá aqui. Ah, dilatação térmica aqui. Isso aqui. Né? Que a gente fala da dilatação térmica dos linear, né? Aqui a gente traz alguns exemplos, tal, dilatação térmica linear, superficial e volumétrica, né? Linear, quando a gente leva em consideração somente uma linha, somente quanto o comprimento que aumentou. Superficial, quando a gente leva em consideração a área. E volumétrica, as três dimensões, né? Essa é a expressão da dilatação térmica volumétrica linear, que eu levo em conta ΔL, é quanto ele aumenta, baseado no comprimento inicial, baseado no alfa, que é o coeficiente de dilatação térmica linear, e baseado na temperatura, quanto que aumentou, né? Então, por que a gente leva em conta os comprimentos iniciais? Porque, deixa eu tentar explicar para vocês. Essa dilatação térmica surge justamente do aumento da movimentação das partículas. Se essas partículas se movimentam mais rápido, elas vão ficar um pouquinho de nada mais afastadas umas da outra. Mas o comprimento inicial me dá a quantidade de, quer queira, quer não, de partículas que estão uma do lado da outra. Então, se essas partículas que estão bem próximas, elas se afastam um pouquinho, isso vai se acumulando. Então, por isso que depende do comprimento inicial, depende do material, o alfa está aqui representando o material, e o ΔT, claro, que é a temperatura, porque se eu tiver uma variação de temperatura de 20 até 30, você tem uma quantidade de aumento. Mas se tiver de 20 a 500, você tem um aumento bem mais expressivo, né? Aqui a gente apresentou alguns coeficientes de materiais sólidos, né? Alguns exemplos, deixa eu passar aqui, alguns exemplos que nós já demos. Uma aplicação tecnológica da dilatação térmica linear é a lâmina bimetálica, né? Você coloca dois materiais diferentes. Se você aumenta a temperatura, aquele material que se dilata mais, ele vai encurvar para o lado dele. O que se dilata menos vai encurvar para o lado dele, né? Se você resfriar. Deixa eu ver aqui quem é que tá. Éder. Seja bem-vindo, Éder. Aí isso a gente utiliza no termostato, né? Que é um componente tecnológico que a gente utiliza demais, né? Então, a dilatação superficial a gente leva em consideração a área como um todo e não somente o comprimento. Tem a mesma estrutura, né? ΔS é a dilatação superficial, superfície é exatamente a área, né? Botem isso na cabeça. O tamanho da superfície é o tamanho da área né? Que está lá em questão. Então, ΔS é igual à área inicial, ao coeficiente de dilatação térmica superficial e o ΔT. Somente levando em consideração aqui que o beta, ele geralmente tem um valor próximo, muito próximo de 2 vezes o alfa. A gente falou aqui, colocou alguns exemplos. Dilatação térmica volumétrica, você leva em consideração todas as 3 dimensões, sem excluir nenhuma. E a dilatação volumétrica leva em conta o gama,
que é o coeficiente de dilatação térmica volumétrica, que é aproximadamente 3 vezes o alfa, né? E também, claro, leve em conta o volume inicial e também a temperatura inicial, certo? Bom, quando a gente terminou de falar isso, que foi uma das aulas, né? Nós viemos falar de dilatação. Espera aí que eu tô aqui. Dilatação dos líquidos. Um líquido, diferente de um sólido, ele ocupa todo o espaço tridimensional que ele tem, né? Então, a dilatação de um líquido é a dilatação volumétrica. Nunca será superficial nem linear. Ele sempre vai utilizar gama, né? E aqui, ó, a gente traz também uma tabela com os coeficientes de dilatação do líquido. Só que se vocês compararem esse valor aqui com o anterior, dessa potência de 10, ele é 10 a menos 4. O anterior dos sólidos é 10 a menos 6. Ou seja, os líquidos, eles se dilatam geralmente 100 vezes mais do que os sólidos, né? Então é uma dilatação, inclusive, que a gente consegue ver. A gente consegue ver a olho nu. Do sólido é muito difícil. Do sólido é muito difícil. E aí, por isso que a gente trabalha com dilatação real e aparente, porque os líquidos, eles não se sustentam, né? Eles sempre têm que estar dentro de um sólido, geralmente um vidro, geralmente um material aí qualquer, que eles precisam ser contidos, né? Senão eles vão extravasar. E aí é o que a gente chama de dilatação térmica, isso aqui, né? Real e aparente. A aparente é justamente a quantidade dele que extravasa. Mas, na verdade, o recipiente ele também aumenta de volume. Então, esse aumentar de volume do recipiente, ele guarda um pouquinho mais do líquido. Então, a dilatação real é justamente a dilatação do que extravasa, mais a dilatação do recipiente. Aí nós falamos da água, que tem uma dilatação térmica, volumétrica específica entre as temperaturas de 4 e 0 graus Celsius, né? Que a água nessa faixa exclusiva de 0 até 4 graus Celsius e de 4 até 0, ela se comporta diferentemente. E isso faz com que o gelo, que seja sólido, que é sólido, né? Ele tenha uma densidade menor do que a da água líquida, a mesma água líquida. Isso faz com que o gelo flutue dentro da água. E essa consequência, ela é tão importante para os mananciais de água que nós temos, né? Não só nos polos, né? mas nos trópicos não necessariamente, mas nas zonas temperadas, que onde a gente vê lagos congelados, essa coisa toda, é tão importante para a vida, que é uma coisa que impressiona, inclusive, né? É quase um milagre, porque se o gelo não tivesse esse comportamento e afundasse à medida que fosse resfriando, nós não teríamos lagos, nem mares, nem nada, né? Nos polos e nas zonas temperadas. Por quê? Porque o gelo, à medida que fosse congelando, ele desceria, né? Mas na verdade não. À medida que o gelo vai congelando, a água vai congelando, ela se mantém na superfície, isolando inclusive o ambiente interno do externo e mantendo esse ambiente dentro da água a uma temperatura maior do que o ambiente externo. Certo? Então aqui a gente apresentou alguns exemplos, que isso aqui eu não vou passar de novo, você já tem isso gravado em aula, né?
Certo, deixa eu fechar essas coisas aqui. Bom, e é isso, pessoal. As atividades, nós deixamos duas atividades, tá certo? Com relação à temperatura e com relação à dilatação. De hoje a 15, aí no horário da nossa aula, hoje à tarde, a gente disponibiliza o link. Em torno de 8 a 10 questões, a gente, né, deixa aí aberto num período muito bom, de 4, 5 horas, para vocês responderem. E aí vocês respondem e nos mandam. Beleza? Quem tiver alguma dúvida com relação ao exercício, mande no privado, WhatsApp, que a gente tira a dúvida, tá certo? Quem ainda não fez, começa a fazer, porque a resolução do exercício é importante para a gente praticar, para quando for a resposta, for fazer a resposta das questões da prova, vocês já estarem, né, entendendo o assunto. E dessa forma eu agradeço aí a presença de vocês hoje já, tá certo? Já vou me despedindo aqui e fica à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa. Se não tiver, eu já vou interrompendo aqui a gravação.